Gostaria de prestar homenagens ao pracinha Sebastião Boanerges Ribeiro, herói de guerra, oriundo do 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei, grande amigo de meu saudoso tio, também pracinha, que lutou bravamente, mesmo após ter sido atingido por estilhaços de uma mina, se negando a abandonar os seus companheiros no sangrento campo de batalha, com custo quase que total de uma vista. Quando retornou ao Brasil, deu baixa se dedicando aos estudos e à vida civil, tornando-se um exemplar e bondoso médico, lembrado com grande saudade até hoje em Belo Horizonte. O Dr. Sebastião Boanerges Ribeiro escreveu um livro no ano de 2002, intitulado Diário de Campanha, contendo preciosas anotações que realizou em seu diário, durante o período em que esteve na Itália. Creio ser importante retratar a parte da história vivida na Segunda Grande Guerra, através de fragmentos familiares, de um pracinha do 11º Regimento de Infantaria, que irá refletir o sentimento vivenciado naquele difícil momento, mas que foi encarado com bravura, dignidade, honradez e principalmente a fé depositada em Cristo Jesus. Abaixo iremos ler alguns trechos retirados do livro Luz versus Trevas. Subtítulo contido no livro Luz versus Trevas, Nossos Verdadeiros Heróis. Meus heróis não morreram de overdose. General Hamilton Mourão, vice-presidente da República, a jornalista Miriam Leitão. Nossa pátria forneceu 443 heróis, que tombaram no cumprimento do dever, além de 2.722 feridos e 23 desaparecidos. Em nome dos meus saudosos tios da Força Expedicionária Brasileira, o pracinha Antônio dos Santos e o capitão Walter Santos, que encerrou a sua carreira junto ao Tiro de Guerra 04019 como delegado do Serviço Militar em Divinópolis, ativo, membro presidente e vice-governador do Lions Clube, presto uma justa homenagem aos nossos 25.334 corajosos combatentes que atravessaram o Atlântico para a defesa do nosso bem maior, a liberdade. Em 1944, meus tios eram sargentos da carreira do Exército Brasileiro, lotado no 11º Regimento de Infantaria em São João del Rei. O Exército iria enviar à Itália um dos dois militares, que eram irmãos de sangue, permanecendo o outro na defesa de nosso litoral. Foi uma árdua disputa porque ambos queriam servir ao seu país, defendendo contra o fascismo e o socialismo do partido de Adolf Hitler. Ao final, e em comum acordo, decidiram que o irmão mais velho deveria ficar para cuidar dos pais e dos filhos menores, ou seja, a Sagrada Família, cabendo a missão no Teatro de Operações na Europa ao pracinha Antônio dos Santos. Sua irmã, Ruth dos Santos, aos 19 anos de idade, posteriormente tendo contraído matrimônio com o bondoso e caridoso Mário dos Passos, era enfermeira da Cruz Vermelha, tendo se voluntariado para servir ao próximo na guerra. Gostaria de observar que todos os corajosos e maduros personagens envolvidos neste contexto histórico estavam na casa dos 20 anos de idade. Meu pai, em 1944, tinha 14 anos de idade. Ele me narrou décadas depois que se dirigia ao centro de São João del Rei, diariamente, para ler as notícias da guerra que eram escritas e afixadas no vidro da vitrine da loja 100, sem relação com a atual rede, localizada na rua Presidente Arthur Bernardes, para retransmiti-la a seus pais e seus irmãos. Em 1945, leu a notícia que seu irmão havia sido baleado em combate, que se encontrava no hospital de campanha vivo, mas paralítico. A sua mãe Altina dos Santos chorou noites e noites, mas ao mesmo tempo orava a Deus. Seu marido encontrou apoio junto aos seus valorosos companheiros da loja maçônica Caritas, número 2 de São João del Rei, fundada em 1895. Imagine, nobre leitor, os pensamentos do seu irmão neste contexto, que constantemente pensava que deveria ter ido no seu lugar. Posso afiançar tal afirmação porque convivi muito com meu saudoso e querido tio, o capitão Walter Santos, tendo tido a grata oportunidade de ter conhecido uma parte do seu bondoso coração. Posteriormente, a família recebeu uma fotografia do pracinha Antônio dos Santos, após a tomada de Monte Castelo em que participou, narrando que estava recuperado do tiro que fora vitimado. Meu saudoso tio Antônio narrou sobre o intenso frio que desconheciam, dos uniformes inadequados e da camaradagem dos americanos, quando lhes forneceram os apetrechos adequados e principalmente a importância da amizade e a fé em Deus, que lhe concedia esperança. Antônio dos Santos me narrou histórias sobre a dor da morte, principalmente quando pensava nos companheiros que tombavam diante dele em defesa da nossa liberdade, contra o nefasto regime socialista que conduz ao comunismo, que cerceia a liberdade do povo silenciando e escravizando-o após terem retirado a sua alma,
vítima de mentiras e narrativas, conduzidos a substituírem o Estado no lugar de Deus. Em sua mochila levou o puro queijo mineiro que dividia com seu pelotão. Certa feita um pracinho disse: "Pô, Santos, esse queijo é tão fininho que parece um papel, uma hóstia." Como todo legítimo e precavido mineiro respondeu: "Assim dura mais para todos nós." Essa cena representa um fraternal ágape rememorando a parte humana de Jesus, o Cristo, quando repartiu o pão junto aos seus discípulos. Em uma das batalhas, um corajoso pracinho ferido nos braços do meu tio apontou para o próprio capacete. Dentro havia a foto de sua amada esposa e da filha. Ele olhou dentro dos olhos e do seu companheiro, balançando afirmamente a sua cabeça. Sabendo que o seu sargento refrataria ao imenso amor que sentiria por elas e que as levaria em sua alma, partiu com galhardia. De retorno a São João del Rei, cumpriu com a palavra empenhada. O 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei ficou conhecido como um dos mais corajosos destacamentos que integraram a força de coalizão integrante da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária Brasileira. O general americano Crittenberg, comandante do 4º Corpo do Exército Norte-Americano, disse: "No dia 14 de abril de 1945, na região de Montese, teve início a série dos mais árduos combates travados pelos brasileiros na Itália. As operações, durando 4 dias sucessivos, de 14 e 17, transcorreram sobre violentos e ininterruptos bombardeios." Extraído do livro Memórias do Marechal Mascarenhas de Moraes. Subtítulo contido no livro Luz versus Trevas, o merecido descanso dos nossos heróis. Em 2000, aos 80 anos, o valoroso pracinha Antônio dos Santos foi convocado novamente, partindo rumo ao descanso eterno no dia de Corpus Christi. O corajoso e bondoso pracinha jamais apertou o gatilho do seu fuzil impulsionado pelo ódio, mas em prol da defesa do direito à liberdade e da crença em Deus. Abaixo o depoimento do dia da despedida do nosso pracinha, em homenagem a todos os nossos 25.334 heróis que lutaram bravamente contra o fascismo e o socialismo através do grafite do lápis da sua filha Carmen dos Santos. Enquanto presente entre nós, foi muito fervoroso ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria, e todos os dias, com muita fé, rezava diante do quadro de ambos. Dizia-se privilegiado e abençoado por ter nascido no dia 16 de junho de 1920, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e pela providência divina foi o encontro dele no mesmo mês, em 22 de junho de 2000, dias de Corpus Christi. Sua esposa Edith e suas 4 filhas, Marilese, Maria das Graças, Maria Carmen e Maria Berenice, realizaram seu desejo de ser enterrado no cemitério de Nossa Senhora das Mercês, em São João del Rei, sua terra natal. Na frente desta igreja há uma enorme praça, onde ele adorava soltar pipa quando criança, pois morava neste local com seus queridos pais e irmãos. Dizia que sua morada eterna também seria ali devido às felizes recordações que trazia na memória do seu coração. Ele foi velado na igreja de Nossa Senhora do Carmo, tendo como presença seus familiares e uma enorme quantidade de amigos aos quais prezava muito, incluindo vários companheiros pracinhas e soldados do 11º Regimento de Infantaria. Durante a despedida recebeu a bênção do bispo Dom Valdemar Chaves de Araújo, grande amigo da família. Os soldados fecharam a urna e o cobriram respeitosamente com a tão amada bandeira do Brasil. Houve outra providência divina. O cortejo seguiu acompanhando a procissão de Corpus Christi, passando sob o chão enfeitado das ruas. A igreja de Nossa Senhora das Mercês é localizada bem no alto, possuindo rampas nas laterais e uma elevada escadaria. Porém, os soldados que carregavam a urna não mediram esforços para subir os degraus. Afinal, estava ali o corpo de um ex-veterano da FEB, que heroicamente honrou a sua pátria. Esta imagem ficou gravada na retina dos nossos olhos. Quem se encontrava na praça via somente a nossa linda bandeira, sendo elevada rumo ao céu, tendo como moldura o verde-oliva da farda dos soldados. Houve missa de corpo presente, e ao ser sepultado uma sombria cantou a sua música preferida, e que adorava cantar, Fascinação. O som desta melodia quebrava o silêncio de todos e de uma maravilhosa noite de luar. Assim descansou o 1º Tenente Antônio dos Santos, que aos 25 anos lutou durante a Segunda Guerra Mundial, trazendo da Itália um belo legado de patriotismo e de amor ao seu querido Brasil. No dia da exumação do seu corpo, sua família presenciou algo inusitado e inacreditável. O travesseiro branco de cetim que apoiou a sua cabeça estava tão alvo como se tivesse sido colocado naquele momento. Papai almejava sempre a paz e com muita coragem lutou por ela. Este travesseiro que manteve a sua cor intacta por tanto tempo é muito significativo. Ele sustentou a cabeça de
de um herói de guerra que tornou realidade seu sonho e sono de paz por toda a eternidade. Maria Carmen Santos Canon. Participem do nosso canal do Telegram caso tenham gostado e deem um like e compartilhem parte da nossa história. Em breve o livro Luz versus Trevas estará disponível. A luz representada pelo cristianismo e pela maçonaria, representada por cavaleiros templários do rito de York, contra o conhecimento hermético utilizado em prol das trevas, pelas organizações criminosas e pelo globalismo.